Olá, hoje nós vamos falar sobre três atributos incomunicáveis de Deus. Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não possa ver? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3. É preciso entendermos que, quando se trata de Deus, ninguém pode defini-lo de forma plena. Compreender a Deus completamente é uma tarefa impossível na condição limitada em que vivemos nesse mundo. Deus é transcendente, imutável, autossuficiente, é soberano, enquanto nós somos apenas meros mortais em processo de regeneração em Cristo. Por isso, conhecer a divindade de forma plena é algo que teremos que esperar um pouquinho mais, até o grande dia do Senhor. Porém, aquilo que está ao nosso alcance, dado por Ele próprio, por revelação nas Escrituras, é possível não só ser compreendido, como expressado e contemplado por nós. Deus é um ser pessoal, espiritual, em essência todo-poderoso e possui atributos que diferenciam de toda a sua criação. Os atributos são qualidades, virtudes ou perfeições próprias do ser de Deus. No sentido teológico, os atributos são as qualidades essenciais que revelam quem é Deus. Quando falamos de atributos incomunicáveis de Deus, estamos querendo dizer das qualidades que Deus tem e que não há relação com os humanos por serem restritos somente à divindade. Há diversos atributos de Deus, inclusive aqueles que Ele, de certa forma, divide conosco, como justiça, bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Até mesmo entre os incomunicáveis, há outros que não menos importantes e poderemos falar em outros artigos, mas hoje estaremos apenas em três. Onipotência. O termo significa ter todo o poder, ser todo poderoso. Isso é onipotência. Onipresença. Este é o atributo que pode ser entendido também por imensidão de Deus. Ele está em todo lugar. Medite sobre essa mensagem. Talvez você esteja agindo de forma errada, achando que ninguém está vendo nada. Mas de Deus, que é onipresente, você não esconde nada. Como ele diz em Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós não escapamos dos olhos de Deus. Cuidado, para não ser deixado para trás. Com amor.
Olá, hoje nós vamos falar sobre três atributos incomunicáveis de Deus. Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não possa ver? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, verso 3. É preciso entendermos que, quando se trata de Deus, ninguém pode defini-lo de forma plena. Compreender a Deus completamente é uma tarefa impossível na condição limitada em que vivemos nesse mundo. Deus é transcendente, imutável, autossuficiente, é soberano, enquanto nós somos apenas meros mortais em processo de regeneração em Cristo. Por isso, conhecer a divindade de forma plena é algo que teremos que esperar um pouquinho mais, até o grande dia do Senhor. Porém, aquilo que está ao nosso alcance, dado por Ele próprio, por revelação nas Escrituras, é possível não só ser compreendido, como expressado e contemplado por nós. Deus é um ser pessoal, espiritual, em essência todo-poderoso e possui atributos que diferenciam de toda a sua criação. Os atributos são qualidades, virtudes ou perfeições próprias do ser de Deus. No sentido teológico, os atributos são as qualidades essenciais que revelam quem é Deus. Quando falamos de atributos incomunicáveis de Deus, estamos querendo dizer das qualidades que Deus tem e que não há relação com os humanos por serem restritos somente à divindade. Há diversos atributos de Deus, inclusive aqueles que Ele, de certa forma, divide conosco, como justiça, bondade, amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Até mesmo entre os incomunicáveis, há outros que não menos importantes, e poderemos falar em outros artigos, mas hoje estaremos apenas em três. Onipotência. O termo significa ter todo o poder, ser todo-poderoso. Isso é onipotência. Onipresença. Este é o atributo que pode ser entendido também por imensidão de Deus. Ele está em todo lugar. Medite sobre essa mensagem. Talvez você esteja agindo de forma errada, achando que ninguém está vendo nada. Mas de Deus, que é onipresente, você não esconde nada. Como ele diz em Provérbios 15, 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Nós não escapamos dos olhos de Deus. Cuidado, para não ser deixado para trás. Com amor.